comunidade do Instituto Cultiva, tudo bem com vocês? Bora para mais uma edição do CultivaCast e hoje eu tenho a honra, a alegria de receber aqui o Padre Júlio Lancelotti. Seja muito bem-vindo, Padre Júlio, é um prazer enorme lhe receber aqui. Obrigado. Quero já começar falando sobre todo esse seu trabalho, a sua dedicação do cuidado com o outro, em especial com as pessoas que vivem na rua, né? Que tem tanta falta de tudo. E ao mesmo tempo eu quero lhe ouvir um pouco sobre essa doação, mas em especial, por que que o senhor acha que isso provoca tanta ira nas pessoas, esse cuidado com o outro? Por que que isso provoca o ódio, padre? Então, eu digo que o que nós fazemos não é um trabalho, é uma convivência. E conviver com a população de rua é, como você diz, conflitivo. Conflitivo com a população de rua, porque também, eu sempre digo, eles não são nem anjos, nem demônios, são pessoas. Eu sempre comparo dizendo, dizem para mim, a população de rua é muito agitada. Eu falo, vai na reunião de condomínio, sorteio de vaga de estacionamento. É um pouco mais agitado do que se imagina. Eu conheço muitas que acabam em delegacia. Então, a população em situação de rua é fruto da desigualdade que nós vivemos. E a desigualdade que nós vivemos é brutal. Há países que a desigualdade é de 1 para 6, de 1 para 4. O Brasil, a desigualdade é de 1 para 1.000, para 2.000. Então, é uma desigualdade muito grande, que chega a ser brutal. A própria Oxfam do Brasil, que faz o estudo sobre a realidade social, fez um relatório dizendo que a desigualdade mata, porque a desigualdade joga a pessoa na fome, na rua, no frio, no calor, vítima das mudanças climáticas. E é conflitivo porque faz parte da cultura que nós vivemos, que é uma cultura neoliberal, o individualismo. Então, as pessoas querem viver em condomínios fechados, em segurança, sem ninguém por perto que lhe cause sensação de insegurança. E o que mais causa insegurança para nós? O diferente. Aquele que tem padrões diferentes do teu, que vivem de maneira diferente do que a tua, e que até pode chamar tua atenção dizendo: por que que eu tenho que comer e ele não? Eu não quero fazer essa pergunta. Isso me incomoda. Por que que ele está sujo e eu estou limpo? Por que que ele exala mau cheiro e eu perfume? Por que que eu uso drogas lícitas e ele usa drogas ilícitas? Porque se a gente olhar em São Paulo, a quantidade de gente que usa drogas lícitas para dormir, para baixar a ansiedade, é muito grande, né? Uns que têm dinheiro compram as drogas lícitas de tarja preta na farmácia com receita. E os pobres compram droga na biqueira. Então, essa realidade é muito dura para quem vive e para quem a vê. Então, por isso é melhor não ver. E essa questão do não ver, de tornar o outro invisível, também dentro dessa lógica, né, neoliberal, como o senhor estava falando, individualista, provoca também a desumanização do outro, né? O outro passa a não ser nem tratado como um ser humano. Então, essa lógica neoliberal, ela tem uma epistemologia, ela nos faz pensar de um jeito. Esse jeito é meritocrático, esse jeito é competitivo. Então, eu venci na vida, ele não, ele é um derrotado. E além de ser derrotado, ele é perigoso, ele é desagradável. A gente ouve desde criança dizer: tem amigos igual a você ou melhor que você? Pior não. Então, tudo que ele faz eh, me incomoda. Me incomoda vê-lo comer no saco do lixo, revirar o lixo, comer da rua. Me incomoda vê-lo porque ele não é bonito, é feio de ver, é desagradável. Então, conviver com a população em situação de rua é muito conflitivo.
Então, por isso, gera o ódio, quando você é obrigado a ver na porta do teu condomínio pessoas dormindo na calçada em cima de um papelão. E o senhor que convive com essa população, qual a sua avaliação? O senhor está falando sobre essa questão da invisibilidade, de que isso incomoda, mas não desacomoda, né? Incomoda as outras pessoas, mas não desacomoda. Ou seja, a população de rua é fruto da desigualdade, mas também desse silêncio ou dessa anuência do resto da sociedade, né? Pois é, porque essa cultura também coloca que você é impotente de mudar a realidade, porque qual é o interesse dessa realidade? Não ser mudada. Então, esse sistema não pode ser mudado. Ele está dado e você tem que viver dentro dele e você tem que se dar bem. Então, gera essa sensação de impotência. Eu não posso fazer nada, nem oferecer um copo de água, nem dar bom dia, nem votar em quem politicamente tem uma proposta diferente. Então, a lógica dessa epistemologia, dessa maneira de pensar, dessa maneira de agir, ela traz embutido o ódio ao diferente. A filósofa Adela Cortina estudou muito isso na Espanha, ela é a criadora do termo aporofobia, e que é o rechaço ao estranho, ao diferente, o que não faz parte do meu grupo. E isso a gente vê até entre as torcidas organizadas de futebol. A gente vê diferentes bairros da cidade, eh, em proporções diferentes e específicas, com a população em situação de rua. Uma das questões que a gente está vendo, inclusive o senhor tem se posicionado muito em relação a essa questão da Palestina, né, do que vem acontecendo do genocídio palestino, e o quanto, além das armas, né, das bombas, a fome também é uma forma de massacrar um povo, né? E isso acaba também se reproduzindo aqui no Brasil. Isso também é uma forma de extermínio desse diferente, né, Padre E é uma Júlio? forma que eu digo, de criminalização. Então, vamos pegar primeiro a questão da Palestina. Ontem eu vi alguns jornais desses nacionais, e eles dizendo, Israel matou mais um dirigente do Hamas. E é uma reportagem enorme dizendo que matou mais um dirigente do Hamas. Mas não tem nenhuma notícia falando da médica que morreu e que mataram todos os filhinhos dela. Não tem a notícia de que milhares de crianças palestinas estão morrendo de fome, de inanição. Por quê? Quem que financia o noticiário? E a gente tem a impressão: "Nossa, eu sou bem informado, né, aqui é uma democracia, eu sei todas as informações". Depende de quem está financiando, esse jornal, eu vou saber mais ou vou saber menos? Eu vou saber mais de um lado, menos do outro lado. Por que que o genocídio do povo palestino é tão silenciado nos meios de comunicação? A gente conhece e vê imagens pelas redes digitais alternativas. Mesmo assim, hoje, tudo que você vê, você tem que tomar cuidado para ver se não é inteligência, artificial. Então, a gente vive uma questão de desinformação muito grande e de informação muito ideologizada pelo financiamento dessa informação. Matar as crianças é uma técnica genocida, porque os idosos vão morrer mesmo. Os que estão envolvidos na guerra vão morrer. Matar as crianças é a forma de inviabilizar um povo. Então, se você quer exterminar um povo, a técnica genocida é matar as crianças. Porque matando as crianças não tem futuro, não tem possibilidade desse povo se perpetuar. E você tem, claro, isso o próprio presidente dos Estados Unidos e o primeiro-ministro, de Israel, o governo, genocida de Israel, não o povo, o governo genocida de Israel, porque você viu vários militares
israelenses assinaram um manifesto contra a guerra e contra o genocídio na Palestina. Então, eles dizem claramente, eles querem fazer ali um resort, eles querem fazer ali uma praia. Qual que é o interesse que está lá? Eles não falam que é o gasoduto que interessa. Então, é um genocídio porque mira uma etnia, mira um povo e mira as crianças desse povo. Aí, quando a gente chega aqui, no extermínio e na criminalização dos pobres, pela manhã, todos os dias, de segunda a sexta, nós temos a partilha do pão, o pão que nós fazemos na casa de oração, inclusive a nossa padaria está sendo ampliada, é um pão muito bom, e nós não somos distribuidores de pão. O pão é uma forma de nós convivermos com eles, respondendo uma necessidade imediata. Por exemplo, eu cheguei aqui, vocês me ofereceram um suco, me ofereceram um pãozinho com queijo. Isso quer dizer o quê para mim? Que vocês se importam comigo, que vocês eh, compraram esse suco, que você soube, o Padre Júlio gosta de suco de maçã. Então, essa delicadeza, você está dizendo o quê? Você importa para mim. Então, quando nós entregamos o pão pela manhã, e tem o pão, hoje nós entregamos toucas, eles, por causa do frio, meias, eles tomaram um suco e tinha fruta também. É uma forma de nós dizermos para eles: vocês são importantes para nós. E aí, nessa fila que vinha vindo e que a gente vai vendo, cumprimentando, aqueles que estavam mais desagasalhados, que estavam muito sujos, que a gente vê que passaram uma noite muito desagradável, esses entram e um até tomou banho, o outro trocou de roupa, foram agasalhados. Então, eh, ter cuidado com aquele que você não quer ver é um ato revolucionário, por isso incomoda. Por que que você está tratando bem aquele que é um lixo e que não me interessa? Por que que você está tratando bem essa pessoa? Então, e isso gera incômodos. Então, ali de manhã tem gente que passa com o carro em alta velocidade, outros que cantam o pneu, outros que baixam o vidro e insultam, como também passam os que saúdam, os que trazem uma colaboração, uma senhorinha idosa que teceu as toucas. Nada do que nós fazemos vai mudar essa estrutura. Essa estrutura social, e como dizia o Papa Francisco na exortação Evangelii Gaudium, ela tem uma lógica. A lógica é o descarte. Então, esse descarte faz parte de uma lógica. E a minha intenção não pode ser tão voluntarista que eu acho que a minha ação vai fazer mudar o mundo e a sociedade. Eu faço parte de uma história de resistência. E se nós olharmos a história do Brasil, a história do nosso povo, todos que resistiram foram assassinados. Todos que resistiram foram exterminados. O Gandhi foi assassinado, o Martin Luther King foi assassinado, a irmã Dorothy Stank foi assassinado, o padre Ezequiel Raminho, o padre Josimo, o Santo Dias, o Marçal Tupã. E aí eu lembro de outros na história, como Bartolomeu de las Casas, não que eu me compare a eles, mas dizendo, tem muitas vítimas anônimas. Quantas donas de casa, o Papa Francisco insistia muito nisso, estão sendo punidas de não ter o que dar para os seus filhos comerem? Que ninguém vê. Quanta gente essa noite passou frio? Ninguém vê. O senhor estava falando sobre essa questão de que esse movimento é revolucionário e falando muito também dessa questão ideológica e dizendo que não vai mudar a estrutura, mas esses movimentos que o senhor faz incidem nas políticas públicas de alguma forma, né, Padre Júlio? Inclusive tem uma lei com seu nome, né, Sim. através de um movimento que o senhor fez. Ou seja, mesmo que seja pequeno, que não consiga ainda transformar a estrutura, mas tem uma importância quando se trata de política.
Não, eu sempre digo que no sistema neoliberal, as políticas públicas são manutenção da miséria. Porque não temos políticas públicas emancipatórias e de transformação. No Brasil, você faz mudança de, eh, de grupo social a cada 9 gerações. Então, é muito lenta a mudança. E é um sistema que nós vivemos que perpetua a desigualdade pela meritocracia. Eu perguntei outro dia, qual a diferença de um gari e de um senador? O gari tem o estômago e sente a mesma fome que o senador? Por que que o senador tem que ser tão bem alimentado e o gari tão mal alimentado? Ah, mas o senador estudou. O gari teve oportunidade de estudar? Aonde? Nas escolas depredadas e de péssima e baixa qualidade. Com toda a estrutura que nós vivemos, é como se fosse numa corrida. Às vezes chama muita atenção naquela corrida onde as pessoas estão em diferentes posições. E a gente diz, por que que um corredor sai na frente e o outro sai atrás? Você já pensou nisso? Porque é um círculo. E o que corre nessa linha, o círculo é menor do que o que corre na linha de fora. Por isso que o da linha de fora sai na frente, porque ele vai correr mais distância em relação ao tempo do que o que corre no círculo pequeno. Isso se chama equidade. Se até no esporte a gente tem esse cuidado, por que que na vida nós não temos esse cuidado? Porque o que corre menos ele sai na frente e o que corre mais fica lá para trás. Na corrida da vida é o inverso. Na corrida, na Olimpíada, o que corre mais perto do ponto central do círculo, ele está para trás. E o que corre o círculo fora, que é maior o caminho, ele está lá na frente. Só que na corrida da vida, o que corre o caminho maior está lá atrás. E o que corre o caminho menor continua na frente. Não sei se deu para entender a imagem que eu quis usar. Porque sempre me chamou a atenção por que que aquele sai na frente e o outro sai atrás. Com certeza. E isso desmonta a lógica da meritocracia, né? Pois é. Porque o tempo, essa distância é medida pelo tempo. O tempo de vida dos pobres é bem menor. Qual a expectativa de vida de uma criança palestina? Qual a perspectiva de vida de uma criança Yanomami? Qual a perspectiva de vida de quem nasce na Cidade de Deus ou na cidade de Tiradentes? Ele tem que correr e se diz igualdade. Por isso a palavra correta não é igualdade, é equidade. Equidade quer dizer a cada um o que ele necessita. Justiça quer dizer a cada um o que é dele, todos iguais. A equidade, a cada um do tamanho da necessidade. Então, igualdade seria todos têm um muro bem alto, todos estão em cima de caixotes do mesmo tamanho. E quem é mais baixo continua sem ver. E quem é mais alto naquela distância vê do outro lado. A equidade é o caixote ser do tamanho da estatura de cada um, para que todos possam ver do lado de fora. Não sei se deu para me entender. Você está me olhando com uma cara assim, entendeu? Aí deve ter bebido, além do suco de maçã, alguma coisa. Deu para entender o que eu estou falando? Eu entendi. E o que você achou? Achei sensacional. Ficou fácil para E você? assimilar. Aí eu que estou fazendo pergunta agora. E você? Padre Júlio Entendeu o que eu estou entrevistando o Léo explicando? aqui com a gente. Padre, eu tava pedindo seu táxi, desculpa. A diferença da equidade e da igualdade. Eu disse outro dia no programa, digo isso muito na paróquia,
e as pessoas ficam me olhando meio assim, acho que o padre está já com o miolo mole. É, e eu sigo muito um biblista chamado Alberto Maggi, ele é da congregação chamada Servos de Maria, e ele mora na Itália. Ele tem muita literatura, alguns livros dele estão traduzidos para o português. Eu até sempre cito um deles que sugiro muito que as pessoas leiam, que se chama A Loucura de Deus, o Cristo de João. A Loucura de Deus, porque se alguém perguntar, é da editora Paulus. Ele escreve num site italiano que chama Il Libraio, e ele tem um artigo que se chama assim: Se é justo, não é amor. É difícil de entender isso. Se é justo, não é amor. É justo, esse copo é teu, isso é justo. O amor esse copo não é teu, mas você precisa. Então, fica com você. Isso é o amor. A gente fala assim, não, é justo que eu tenha isso. Sim, se isso é teu, é justo. A lei, o que é? Garantir o direito de cada um. O amor é garantir a cada um a sua necessidade. Você não tem direito a isso, mas você precisa. Às vezes digo para os moradores de rua, alguém pode dizer para você, você não merece. É justo, né? Você não merece. Mas eu preciso. É assim que Deus nos ama. Não porque nós merecemos, mas porque nós precisamos. A minha oração predileta é dizer, Senhor, eu preciso do teu amor. Ai, que lindo, padre. Embora Sempre me não emociono mereça. de lhe ouvir. Imagina, Não, imagina. mas O não é senhor merece merecimento. todo o Deus não amor. nos ama por merecimento. Até porque eu acho que o amor, ele não trabalha com essa questão do merecimento, né? O Ele é amor é ilógico. Isso. Por que você ama tal pessoa? Ela não merece. A pessoa até é ingrata com você. São Mateus, no Evangelho, ele procura até amenizar um pouco, ele diz: Deus ama os justos e os injustos. E Lucas, que é mais aguerrido Deus, diz: Deus ama os justos e os ingratos. Porque o amor de Deus é gratuidade. Nós desvirtuamos esse sentido na teologia, até dizendo estado de graça. Nós estamos na graça porque Deus nos ama gratuitamente. Nunca nós vamos merecer o amor de Deus. Eu não posso dizer para Deus, olha, aqui eu tenho, você é meu devedor. Deus nunca nos deve nada e nos ama muito. O senhor falou também, quero voltar na questão da ideologia. O senhor se considera, por exemplo, um homem de esquerda? Qual a sua posição ideológica, padre? Então, eu acho que essa questão de esquerda e direita, no judaísmo e na Bíblia é uma coisa, na Revolução Francesa é outra, e aqui, no mundo que nós vemos, é outra. É interessante que muita gente me cobre dizendo o que tua mão direita faz, a esquerda não deve saber. Você já ouviu falar isso? Sim, um Está no ditado. Evangelho isso. O que tua mão direita faz, a esquerda não deve saber. Por quê? E no Evangelho também diz que Jesus está à direita de Deus Pai. Aí a gente, nossa, Jesus é de direita. Não. No judaísmo, direita é misericórdia e esquerda é justiça. Então, o que ele está dizendo no Evangelho é: o que a misericórdia faz, a justiça não precisa saber, porque ela não vai entender. Deu para compreender o que quer dizer? O que a misericórdia faz é inconcebível. Você pega as parábolas da misericórdia do Evangelho de Lucas, que são o coração do Evangelho de Lucas, Jesus fala até de maneira irônica: quem de vocês, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? E quando você a encontra, a coloca no ombro
fica feliz, volta para casa e dá uma festa. Quem faz isso? A resposta seria ninguém, porque faz parte do percentual de perda. De 100 você perdeu uma, graças a Deus. Ou você vai atrás da uma e dá uma bastonada nela, dizendo: quem mandou você se perder? Bota na corrente, traz, agora vai ficar de castigo aí. O que o dono o pastor faz? Põe no ombro, no carinho, no íntimo, e não conta o que aconteceu com as 99. Então, é inconcebível. Como a parábola que a gente chama do filho pródigo, mas que na verdade é do pai misericordioso, o filho gasta tudo, vai para a folia e para a farra, perde tudo, vai parar no chiqueiro. E ele volta para casa não porque ele ama o pai, porque ele está com fome. E diz: na casa do meu pai até os empregados têm o que comer, eu vou voltar lá. E o pai recebe, indo correndo ao encontro dele, põe o anel, que é o cartão de crédito, dá a senha para ele, o veste todo bonito e põe ele para dentro de casa e dá uma festa. E o outro filho ainda cobra do pai, dizendo: esse teu filho aí, ele não fala meu irmão, esse teu filho aí, que gastou tudo, veio, você fez uma festa para ele. E eu que estou aqui, que nunca desobedeci uma ordem tua, você nunca me deu um cabrito. E esse filho mais velho, pela lei judaica, quando o pai deu a parte do mais novo, a do mais velho é o dobro. Ele também não fala para o pai: pai, eu sempre te amei, eu amo tanto você. Ele fala: eu sempre te servi, eu sempre te obedeci. Pobre desse pai. Um era interesseiro e voltou depois de gastar tudo porque estava com fome. E o outro chama o pai de patrão. E o pai ama e pede para o que está lá fora: entra, teu irmão estava morto e voltou a viver. Esse pai é maluco, né? Então, a medida do amor, como diz Santo Agostinho, é amar sem medida. E o amor é ilógico, não tem lógica. E o amor também, então, não tem ideologia. Não tem ideologia. Essa questão, por isso eu falei, esquerda e direita no judaísmo era uma coisa, esquerda e direita na Revolução Francesa era outra. Hoje, no Brasil, o que é ser de esquerda e o que é ser de direita? Ser de direita é falar bandido bom e bandido morto. Ser de esquerda é defender direitos humanos. Quer dizer, nós criamos essa divisão. Então, a direita odeia os moradores de rua, a esquerda de vez em quando odeia também. Então, acho que isso não esgota a compreensão que a gente vai vivendo por interesses próprios e por várias outras coisas. Por exemplo, porque nem todos se horrorizam com o genocídio do povo palestino. E falam: mas tem os reféns. Eu acho interessante quando eu falo essas coisas, alguém me manda lá nas redes digitais dizendo: mas Deus é justo. Deus é justo. Justo o que é? É castiga. É justo. Deus não é justo, Deus é misericordioso. A misericórdia é mais que a justiça. Como eu te falei, isso aqui não é teu, então não é teu. Ou isso aqui é teu, tá aqui, é teu. Tem uma diferença no nosso pensamento quando a gente diz: o que é meu é meu. Do outro que diz: o que é teu é meu. E do outro que diz: o que é meu é teu. Muito bom, muito bom. Padre Júlio, o que o senhor pensa sobre essa lógica, que é essa lógica que a extrema-direita adotou, né, e que coloca esse Deus
que é justo e não é misericordioso, né? Que é esse Deus acima de tudo e acima de todos, e que utiliza, inclusive, da religião para oprimir. Eu queria lhe ouvir um pouquinho sobre isso. Então, a religião nunca pode oprimir, porque eu não conheço nenhuma religião, nem cristã, nem judaica, nem islâmica, nem de raiz africana, nem hinduísta, nem ateus preguem o ódio. Nenhuma religião, ou aqueles que se dizem não ter religião, não preguem o ódio, porque se vendeu muito os ateus são impiedosos. O Papa Leão falou uma coisa muito interessante ontem. Ele disse: a compaixão supõe a humanidade, não a religião. Porque você pode ter religião e não ter compaixão. Usa o nome de Deus para justificar o genocídio do povo palestino. Usa o nome de Deus para justificar a pena de morte. Usa o nome de Deus para justificar o extermínio e a criminalização dos pobres. Falei muito durante a pandemia e fiquei tão feliz de ouvir isso ontem do Papa Leão, de que a misericórdia, a compaixão, a solidariedade não são dimensões religiosas, são dimensões humanas. Porque há ateus misericordiosos, compassivos e solidários. E há religiosos, muito religiosos, que não são nem um pouco compassivos, nem misericordiosos, nem solidários. E defendem uma ordem que não vem do amor de Deus. Eu conheci muito e fui aluno de um teólogo brilhante, já falecido, chamado José Comblan. Ele era belga, viveu muitos anos no Brasil, especialmente no Nordeste. Ele foi meu professor, meu amigo. Ele dizia que o amor é a desordem. Essa ordem que nós vivemos, da ordem e progresso, não é a ordem do amor. Aliás, ordem e progresso é um dístico positivista. E o positivismo que está causando ainda hoje tanto mal na educação brasileira. Você vê que as chamadas disciplinas humanas estão desaparecendo. Filosofia, sociologia, psicologia, porque nós temos que formar mão de obra. A inteligência artificial, você deve conhecer bem a inteligência artificial, não é capaz de amar. Eu até outro dia perguntei para a inteligência artificial o que é o amor. Eles dão uma resposta bonita até, mas não amam. Padre Júlio, e o que o senhor pensa sobre a questão dos ateus, né? A gente fala muito dessa questão vinculada à religião, do amor, da fé. E os ateus nesse processo todo? Olha, eu sempre digo que, por exemplo, o Saramago, que é o Prêmio Nobel de Literatura, um grande escritor português, ele era ateu do Deus do Salazar. Assim como muitos espanhóis eram ateus do Deus do Franco. Assim como muitos chilenos eram ateus do Deus do Pinochet. Assim como eu sou ateu do Deus do Bolsonaro. Quando você ouvir alguém falar de Deus, pergunte: de que Deus você está falando? O Deus que eu creio é o Deus de Jesus de Nazaré. Esse é o Deus que eu creio. Esse Deus misericordioso e compassivo, que não é da minha ideia, que está no Evangelho de Lucas, nas parábolas de misericórdia, no capítulo 15. É o Deus que no capítulo 25 de São Mateus vai dizer: eu estava com fome, você me deu de comer. Eu estava com sede, você me deu de beber. É o Deus conflitivo que está no Evangelho de Marcos. Eu gosto muito de um autor também, fazendo a propaganda do livro, que é o Thomas Halik, que é tcheco, e que ele nasceu no mesmo ano que eu, em 1948, e que escreveu um livro que aqui no Brasil foi traduzido por Toquem as Feridas,
E em Portugal foi traduzido, eu gosto mais da tradução do português de Portugal, que é: o meu Deus é um Deus ferido. Então, o meu Deus é um Deus ferido. O meu Deus é crucificado, por isso ressuscitado. Então, o meu Deus não é o Pantocrator, é o bom pastor. O senhor acha que é possível, então, ser ateu e ter fé, que a fé ultrapassa essa Eu questão do... sempre digo para algumas pessoas que me dizem que são ateus, eu falo: você é ateu do Deus que puseram na tua cabeça, mas não do Deus que está no teu coração. Que muitas vezes o Deus que puseram na nossa cabeça é um Deus severo, preconceituoso, discriminador, um Deus intolerante, um Deus que castiga, que fulmina. Esse não é o Deus que está no Evangelho. É interessante que, se você pega o trecho do Evangelho do nascimento de Jesus, os anjos falam com os pastores. Os pastores eram considerados a pior classe social que existia. Ninguém queria ser pastor, porque os pastores são sujos, dormem ao relento, eram fedorentos, não tinham onde tomar banho, entravam na propriedade dos outros, faziam o parto das ovelhas, e é para eles que o anjo aparece dizendo: eu comunico para vocês uma grande alegria. E eles ficam com medo, porque o que eles acreditavam é que, se aparecesse o anjo, era para fulminá-los. E o anjo aparece para comunicar uma alegria e diz: hoje nasceu para vocês o Salvador. E quem era o Salvador nessa época? Era o imperador de Roma. E eles dizem: o Salvador não é imperador de Roma? Não, ele está numa manjedoura. Essa é a novidade de Deus. Ele está do lado dos pobres, porque a justiça de Deus é a misericórdia. Desculpe que algumas coisas hoje não me emocionam. Eu imagino, ainda mais tudo que o senhor vivencia no seu cotidiano, porque o senhor vivencia isso que fala, né? O senhor vivencia o evangelho. E é tão importante essa emoção, padre, é tão importante que a gente sinta, né? Porque eu acho que é isso, sim. Acho que o processo de desumanização não é só com o outro, é com a gente também, né? Então, assim, esse processo a gente precisa romper. Eu ouço cada coisa, meu Deus do céu, cada coisa que eu ouço, que me falam que eu nem me reconheço, mas se as pessoas percebem assim também, a percepção é seletiva, né? Você só percebe o que você quer. Nossa, e a gente, eu acho que a maioria das pessoas percebem esse bem assim que o senhor passa e essa, eu acho que é isso, eu acho que é a questão da humanização, né, do sentimento, da gente sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro, estar com o outro, né? Isso é tão importante. Tem uma educadora que foi muito moda no Brasil, ter as escolas Montessori. Uhum. Mas as pessoas sabem pouco sobre a Maria Montessori. A Maria Montessori era antifascista. Os nazistas fecharam todas as escolas Montessori. Os fascistas também fecharam todas as escolas Montessori. A Maria Montessori era feminista, era mãe solo e era uma militante antifascista, porque ela queria que as crianças pensassem, refletissem. E o nazismo e o fascismo não quer que as crianças pensem. É melhor que a inteligência artificial pense, não as crianças. E a Maria Montessori queria que as crianças pensassem e fossem criativas. O fascismo e o nazismo não querem a criatividade. Por isso mataram São Maximiliano Kolbe no campo de concentração, que dizia: o amor é criativo. Os nazistas e os fascistas, e os neonazistas e os neofascistas não querem ninguém criativo. Por isso não toleram a diferença. Aí você vê os discursos hipócritas, a homofobia, a LGBTfobia, a misoginia. Como que um senador pode dizer para uma ministra como a Marina Silva que ela cale a boca e fique no seu lugar? Isso é inaceitável. E é inaceitável a misoginia, como é inaceitável a homofobia, a transfobia, como é inaceitável o racismo.
exterminar os povos indígenas, exterminar o povo palestino, exterminar a juventude negra. E você pode ver que as pessoas que têm uma dessas posições, em geral, têm essas posições todas. É a favor da pena de morte, é a favor do... E diz que é contra o aborto, mas é a favor da pena de morte, é a favor do extermínio dos grupos LGBT. Então, é uma incoerência. E qual é o papel da igreja nisso, padre, nisso tudo, né? Agora com esse novo Papa, assim, qual a sua expectativa com a questão do novo Papa, mas também qual é o papel da igreja nisso? Então, o papel da igreja é muito discutido porque a igreja faz parte da sociedade. Então, a igreja também é multiclassista. Na igreja também tem quem faz arminha. Na Sim. igreja tem, embora o catecismo da igreja diz que a pena de morte é inadmissível, tem gente dentro da igreja que é a favor da pena de morte. E, embora São João Bosco diga que a igreja não caminha sem o Papa, tem gente que critica o Papa. O Papa não é um pedido à la carte. Ah, eu só gosto do Papa se ele falar o que eu quero. Ué, eu tenho um grupo aí desses grupos conservadores que dizem: ah, nós estamos dando um voto de confiança para o Papa. Como? Quem eles são para dar voto de confiança para o Papa? E eu acho que o Papa Leão está fazendo um caminho que é o caminho dele, quando ele ainda não fez nem um mês de Papa, e já fica todo mundo capturando cada palavra, cada suspiro, cada gesto do Papa. Calma, ele já deixou bem claro que ele é pela sinodalidade, que é a grande proposta que o Papa Francisco coloca a partir do Concílio Vaticano II. O Papa Leão coloca a coerência e o segmento do Concílio Vaticano II. Ele coloca que temos que construir pontes e não muros. Ele já se pronunciou várias vezes contra o genocídio do povo palestino. Ele pode não usar essas palavras, mas ele está dizendo que é um horror a guerra e o que está sendo feito na faixa de Gaza. Ele está deixando isso bastante claro. A gente queria que o Papa falasse o quê? Vou dar uma cartilha para que ele fale só o que eu quero. O Papa tem sua personalidade, graças a Deus o Papa Leão vai fazer 70 anos, está bem, de saúde, estava até na academia, então nós vamos ter o Papa Leão pelo menos por uns 20 anos. E ele coloca, como o Papa Leão XIII enfrentou a Revolução Industrial, o Papa Leão vai ter que enfrentar a Revolução da inteligência artificial, dos meios digitais e dos meios de comunicação. Então, um não é cópia do outro, e cada um vive numa época. E é interessante que ele é o Leão XIV, que sucede o XIII, que é o iniciador da doutrina social da Igreja, e o Papa Leão XIII disse: os governantes são feitos para os governados, e não os governados para os governantes. Oh, Deus, seria bom que os governantes ouvissem isso, né? Os governantes estão para os governados e não os governados para os governantes. Já seria um avanço, e isso foi dito pelo Leão XIII. E o que é bonito também, que o Frei Leão era o secretário e muito próximo de São Francisco. Eu não sei se você conhece uma historinha, se der tempo, já estamos chegando ao nosso tempo final, mas tem uma das historinhas de São Francisco, eu acho, e o Papa Leão conhece, em que São Francisco está caminhando com o Frei Leão, e eles estão indo para o convento na Porciúncula, e o Francisco fala para o Frei Leão: qual é a perfeita alegria? Escreve aí. E aí o Frei Leão escreveu, e o Francisco disse: a perfeita alegria não é se eu soubesse todas as línguas do mundo, se todo mundo me respeitasse e me conhecesse, se eu fosse a pessoa melhor do mundo, se eu soubesse o nome de todas as estrelas, de todas as plantas, de todos os animais. Escreve aí, Frei Leão. Essa não é a perfeita alegria. O Frei Leão escreveu: andaram mais um pouco na neve, na chuva,
E o Francisco disse: Frei Leão, se eu tivesse todo o poder do mundo, se eu fosse uma das pessoas mais poderosas do mundo, se eu tivesse tudo o que eu quisesse, e tivesse toda a ciência e todo o conhecimento, escreve aí. Essa não é a perfeita alegria. O Frei Leão escreveu. Aí o Frei Leão se encheu e falou: qual que é a perfeita alegria? Foi quando a gente chegar agora lá no mosteiro, no convento, bater na porta e falar: oi, aqui é o Frei Francisco e o Frei Leão, nós estamos molhados com frio, abre a porta, nós estamos com fome. E o porteiro dizer: ô, seus farsantes, seus vagabundos, vai embora daqui, quem chamou vocês aqui? Seus ladrões de galinha, vocês estão contando mentiras, se manda daqui. E você: não, eu sou o Frei Francisco, o Frei Leão. E ele disse: vai embora, não sei o quê. E, por fim, a gente bater tanto na porta que ele vier com bastão e quebrar o bastão nas nossas costas, nos jogar na lama e jogar neve em cima de nós e a gente ficar muito mais molhado e ter que passar a noite no frio. E a gente não ficar com ódio e não quiser se vingar. Escreve aí, Frei Leão. Essa é a perfeita alegria. Ai, Padre Júlio, muito obrigada, viu? Foi bom demais lhe ouvir, conversar com o senhor. Quero lhe agradecer por tudo que o senhor faz, a sua dedicação tão importante e principalmente por nos humanizar cada vez mais. Obrigada, viu? Deus Seja sempre abençoe, bem-vindo. desculpe o excesso de emotividade, mas é da idade também. Ah, mas é maravilhoso, a gente precisa cada vez mais de emoção. Esse foi o CultivaCast, então, com o Padre Júlio Lancelotti, bom demais. Quero convidar todo mundo que nos assistiu, não esquece, curte, comenta, compartilha, engaja esse conteúdo, entrega para mais pessoas. Até a próxima, gente. Valeu! Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.